individuais. Aqui ele não aborda, porque aqui tem o microsistema da tutela coletiva. Né? Para quem estuda para o Ministério Público sabe que os direitos meta-individuais são passíveis de defesa por meio da ação civil pública. Né? Então, ali os direitos individuais homogêneos, os direitos coletivos estrito sensu, que são aqueles que decorrem de uma relação jurídica base, e os direitos difusos, que os sujeitos são ligados por uma circunstância de fato. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Aqui entra também, além dos órgãos judiciários, entra também a questão do PROCON, dos PROCONs que são as Procuradorias de Defesa do Consumidor, que pertencem ao SNDC, que é o Sistema Nacional dos Direitos do Consumidor. A facilitação de defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, aqui a gente tem a questão da inversão do ônus da prova. E sempre terá a versão do ônus da prova? Não. Quando o juiz verificar que a alegação for verossímil ou quando ele for hipossuficiente. E geralmente ele mas depende do juiz considerar isso. Essa é uma regra chamada opiúdices. Então, ele se opera de acordo com primeiramente, Marja, a inversão do ônus da prova, ela é uma regra de instrução ou de julgamento? Instrução. De instrução. Isso para não ter uma vedação à surpresa, né? Vai ser discutido durante ali. Então, o juiz decreta a inversão do ônus da prova e a parte então ela fica sabendo. Só que tem momento, tem duas situações ali no Código de Defesa do Consumidor que ela não é, daí ela é op iudicis porque é o juiz que decreta, que ela é op legis. Então, que a própria lei vai inverter esse ônus da prova, já está no próprio código essa inversão. Mais para frente a gente vai ver. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Tem uma legislação nova sobre isso. Preservado o mínimo existencial no termo da regulamentação, revisão de repactuação da dívida, entre outras medidas. Preservação do mínimo existencial, informação acerca dos produtos por unidade de medida, tal como quilo, metro ou outra unidade, conforme o caso. A informação de que trata o inciso 3, a informação deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Os direitos previstos desse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os que derivem de princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Tendo mais de um autor à ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos na norma de consumo. Ou seja, a obrigação solidária é aquela que você pode cobrar toda a dívida de qualquer um deles. Então, depois cabe a quem suportar o direito de regresso contra os demais. Mas ao consumidor, ele pode... todos aqueles que ofendam o direito respondem solidariamente pela ofensa. Os produtos e serviços, artigo 8º, colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se o fornecedor, em qualquer hipótese, a dar informações adequadas a seu respeito. Aqui, por exemplo, o álcool. O álcool,
Hoje em dia não é mais vendido aquele álcool 90, por exemplo, não se encontra mais no mercado. Pelo menos não é para ser encontrado. E, por quê? Porque vai ter aqui, ó, no artigo 10º, o fornecedor não poderá colocar no mercado do consumo produto ou serviço que saiba ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à segurança e saúde. Então, esses produtos, por exemplo, ele é necessário, por exemplo, para hospitais, enfim. Então, o álcool 90, ele é bem restrito a venda dele. E vai na linha dessa lógica de que quando for alto grau de periculosidade, não pode ser vendido. Se for potencialmente nocivo, perigoso, ali no artigo 9º, ele deve fornecer deve informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade e periculosidade. Então, vale o princípio da informação aí. O consumidor tem que saber o que ele está adquirindo, seja por conta da quantidade, qualidade, e também até a periculosidade. Agora, se for um alto grau de nocividade, não pode ser colocado no mercado de consumo. Aí, se posteriormente a ter colocado isso, já colocou e depois verificou que é perigoso, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Aqui é o caso, por exemplo, do recall, né? A gente vê, ó, eles depois que vê que tem um defeito, que uma roda pode soltar. Então ele tem que fazer o máximo possível para comunicar aos consumidores e evitar que esses danos aconteçam. E serão feitas dispensas do próprio fornecedor, né? Vinculados à imprensa, rádio e televisão. E também a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem, souber de periculosidade desses produtos, também devem informar a respeito, segundo o parágrafo 3º. Aqui. Alguma dúvida com relação aos direitos do consumidor, Marge? Aqui no artigo 12, nós já vamos então entrar pela responsabilidade pelo fato do produto. Então, fato diferencia do vício. Vício é um defeito de qualidade. Fato é uma coisa que acontece, é o acidente de consumo. Então, o fabricante, olha como o conceito de fornecedor é amplo. Ó, o fabricante, o produtor, o construtor nacional, estrangeiro e importador responde independentemente da existência de culpa. Então, responsabilidade qual? Objetiva. Objetiva. Então, a culpa, você tem que provar o nexo causal do produto com o resultado. Não tem que apurar a culpa do fornecedor. Pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos. Ó, fato do produto são defeitos, é diferente de vícios. Decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, forma, manipulação, apresentação, acondicionamento de seus produtos, bem como as informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que legitimamente dele se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. Sua apresentação. 2. Os usos e riscos que razoavelmente dele se esperam. E a época em que foi colocado em circulação. Se outro melhor é colocado, tinha uma versão X do produto por exemplo, o avião ou um carro. Aí veio um carro, tinha os carros sem airbag. Aí começaram a fazer o carro com airbag. Na época que aquele carro estava sem airbag sendo fabricado, a ausência de airbag não era um defeito, não era tem que se levar em conta a época. Isso temos à disposição expressa. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Aqui no parágrafo 3º, é uma daquelas exceções da inversão da prova op iudice. Então, ela vai ser uma inversão op legis. A própria lei inverte a prova. Por quê? Porque ele só não será responsabilizado quando ele provar, o construtor, fabricante, produtor, importador, que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado defeito inexiste,
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, quem tem que provar é o fabricante. Então, já é uma inversão aqui, ó, Peleges. E aqui ele faz uma diferenciação que ele não faz. Uma das únicas diferenciações que ele faz do comerciante é com relação ao fato do produto. Ele dá uma colher de chá para o comerciante aqui. Então, o mercado, por exemplo, a criança foi lá, a dona de casa foi lá, comprou uma panela de pressão, fez tudo certinho, a panela de pressão explodiu. Aí causou danos na casa dela, ela se lesionou. Então, aqui nós estamos diante de um fato do produto. Só que o comerciante aqui, ele tem uma colher de chá do legislador, porque ele diz que ele é igualmente responsável, porque ali ele não inclui o comerciante no parágrafo 3º. Parágrafo 3º ele fala do fabricante e construtor. O comerciante só será responsável pelo fato do produto quando o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. Então ele tem que identificar quem vendeu aquele produto, para ele. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor, importador. Ou 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, aquele que pagar, ressarcir o consumidor, por exemplo, o importador, vai lá, ressarciu porque ele é obrigado solidariamente. Mas aí ele pode cobrar a parte do... Se não foi culpa dele mesmo, foi culpa do fabricante, ele pode cobrar o fabricante. Tá? O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade objetiva, ó, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode se esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, os riscos e resultados que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, mesma lógica do produto. Então, se vier uma técnica mais moderna, não é por isso que aquela anterior é considerada defeituosa. Aqui, mais um caso da mesma lógica da OPLegis aqui, ó, inversão. Fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar: 1. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Tá? Aí, para o profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva. O dentista, o médico, tem que provar o erro médico, por exemplo. Mas olha que engraçado, aqui para o consumidor, para os serviços, ele não fala ele não isenta o comerciante. Então, é todo fornecedor de serviços. Lá ele fala fabricante, construtor, no produto. No serviço ele já fala fornecedor. Então, não tem essa colher de chá para o comerciante. Ele não diferencia na questão do serviço. É importante você atentar para esse detalhe. Para o artigo 17, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Aqui é o chamado consumidor bystander. Não é o standard, que é o padrão, é o bystander, que fica ali, que está em volta. Então, é o consumidor por equiparação. Aí, agora nós vamos para o vício do produto. Responsabilidade por vício. Artigo 18. Os fornecedores e produtos de consumo, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem próprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem e mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições. Então, é a escolha alternativa do consumidor. Ele pode pedir para substituir por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Pode pedir a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação prevista no prazo previsto no artigo anterior, parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então tá, o que é esses 30 dias aqui que nós estamos falando? Em margem. É garantia legal. Então, quando tiver vício do produto, a garantia é legal. E não adianta a loja falar que não tem, que a garantia não dá garantia, porque tem uma garantia legal. E essa garantia pode ser, ela é de 30 dias, se não falar nada, ela é de 30 dias. E se o consumidor assinar ali, a não ser que ela convencione, ó, e no contrato de adesão tem que ser em separado. Então não adianta enfiar lá no meio do contrato de adesão, só se o consumidor anuir expressamente na redução até o mínimo de 7 dias ou até 180 dias. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo. Então vamos lá, anotar. Garantia legal, 30 dias. Pode convencionar menor prazo, mas aí tem que ser expressa a anuência do consumidor. Se for em contrato de adesão, tem que ter um termo separado. E mas alguma garantia vai ter que ter. Não pode ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. E só depois dali que entra a garantia convencional. Esse é o prazo da garantia legal. Por exemplo, a concessionária dá 5 anos para o carro, daí é uma garantia que só vai contar após o fim dessa garantia legal. Poderão as partes, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição da parte viciada puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, nessas hipóteses aí, o consumidor pode pedir diretamente, não precisa esperar o prazo máximo de 30 dias. Não, perdão, fiz confusão aqui, dona Marcia. Fiz confusão aqui, dona Marcia. Na garantia legal tá, é o prazo do conserto. Prazo do conserto. O prazo do conserto é 30 dias. Ele pode ser convencionado menos ou mais. O prazo do conserto. O da garantia legal tá lá para baixo, que é o prazo decadencial, do 30 e 90 dias. Esse é o prazo do conserto. E daí tem que ser, é o que vale o que eu falei, tem que ser em separado, numa cártula, não pode ser no contrato de adesão, tá ali no meio. Então, o prazo de 30 dias para o conserto.
E daí pode ser um produto mais fácil de consertar, então você dá 7 dias, pode ser um prazo menor. Ou pode dar um prazo maior para um produto mais complexo, então 180 dias. Se o consumidor concordar com esse prazo, aí sim. No caso de fornecimentos em produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando claramente identificado seu produtor. Então, por exemplo, amendoim, tá vendendo amendoim a granel ali, a não ser que tenha a marca mas o que vai responder será o fornecedor imediato. Produto de feira, não sei que tem o selinho lá do produtor, são impróprios ao uso e consumo. Os produtos com a validade vencida, deteriorados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, nocivos à saúde, perigosos, ou ainda aqueles que desacordo com normas de fabricação, distribuição e apresentação. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Os fornecedores respondem solidariamente por vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua escolha, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem ou rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo exigir o consumidor a sua livre escolha. 1. O abatimento proporcional do preço, a complementação do peso-medida, a substituição do produto por outro de mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O fornecedor imediato será responsável quando fizer, imediato, quando for produto a granel, lembrar do fornecedor imediato. Quando fizer a pesagem ou medição, o instrumento utilizado não tiver sido aferido segundo os padrões oficiais. Você vai comprar carne no açougue, vai comprar a fruta na feira e a balança está com problema, ou não está certa. Então não é o agricultor que plantou aquilo, não tem nada a ver com o negócio. É que é o feirante ali que está vendendo em desacordo. Então aí é o fornecedor imediato. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhe diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes de disparidade constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente, sempre alternativamente, a escolha do consumidor, a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, o abatimento proporcional do preço. Parágrafo 1º. A reexecução do serviço poderá ser confiada a terceira devidamente capacitado, por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais e adequados ou novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a esses últimos autorização e contrária do consumidor. Então, quando você tem, por exemplo, vai consertar uma geladeira, não adianta ficar pegando peça usada. Isso aí, para reparar, tem que ser original e adequado e novo, a não ser que o consumidor autorize utilizar peças recondicionadas. Então, o fornecedor sempre tem que avisar. Não, quando o consumidor pede para consertar um produto, ele está presumindo que está colocando peça nova ali. Se vai pegar uma peça já gasta, de segunda mão, tem que ter a anuência do consumidor. Vocês, quem já trocou, por exemplo, às vezes, aquecedor a gás, que daí ele fala, tem de segunda mão aqui, sai mais barato, mas daí o consumidor está ciente, daí ele pode fazer. Senão, não pode. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados, na forma prevista nesse Código. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade. Então, não interessa se ele não sabia. É direito do consumidor ser ressarcido. A garantia legal de adequação de produto ou serviço independe de termo expresso,
vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então, se o fornecedor falar que não tem garantia, sinto muito. Ele vai ter que, ele tem que, a garantia legal existe, independe dele, é norma cogente. Então, não, é de direito público. Não pode ele dispor em sentido contrário. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nessa e nas seções anteriores. Parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são os responsáveis solidários, seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Então, então aqui o parágrafo fala por si. Se há na peça que foi incorporado o produto, o serviço, é o fabricante, o construtor e o importador, e quem incorporou são solidariamente responsáveis. Passamos essa parte mais chatinha aqui, agora vamos mais devagar. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação tem a ver com decadência. Então se perde o direito. 30 dias em se tratando de fornecimento de produtos e serviços não duráveis ou 90 se for de produtos e serviços duráveis. E esse prazo se inicia a partir da entrega ou da execução ao término da execução do serviço. Então, 30 não durável, 90 durável. Obstam a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deverá ser transmitida de forma inequívoca. Então, então, para o consumidor fez uma reclamação lá, não, suspende o prazo, né? E aí até a resposta, até o não definitivo. E a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço previsto no artigo 2º, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Já com relação... Ficou alguma dúvida, Marja, nesse... Não, professor. Não? Então vamos tocar direto. Eu queria fazer uns apontamentos jurisprudenciais aqui do conceito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sempre que nós estivermos falando de entidade de previdência ou de saúde, né? De saúde suplementar, sempre que for aberta, aí ela é considerada, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. E quando ela for fechada de autogestão, aí não. Só tem a exceção no caso das construtoras, que daí, quando é construtora, não tem essa diferenciação, que ela é de empreendimentos imobiliários. Então, não tem, mas se for previdência ou saúde suplementar e for aberta, aplica o CDC. Se for fechada, não. Aqui a desconsideração do parágrafo 28, do artigo 28, que o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Para o Código de Defesa do Consumidor, é aplicada a teoria menor.
tá? Não é só basta que seja um obstáculo à reparação do consumidor que ela vai incidir. Não necessita dos atos de falência. Qualquer obstáculo, isso a doutrina já é pacífica. Qualquer obstáculo ao ressarcimento do consumidor, ele se enquadra na teoria menor, tal qual os crimes ambientais também. Quando há delitos ambientais, a reparação é pela teoria menor, de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Aí temos a questão dos grupos societários. E daí tem um macetinho lá do coligada, lembrar do L, coligada culpa. Coligada culpa, consorciada solidária. Consorciada solidária. E o grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente. Mas o macetinho está no coligadas culpa e consorciadas solidariamente. Ó, no parágrafo 5º, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo a consumidores. Está aqui a adoção da teoria menor, da desconsideração. Sempre que for obstáculo ao ressarcimento. Agora eu queria falar um pouquinho da questão quando que vai ter a questão do fortuito interno e externo no fornecimento dos serviços, que, por exemplo, o estacionamento, né? Aquela questão de estacionamento, não se responsabilizo por objetos deixados. O estacionamento gratuito do mercado tem responsabilidade, Marja? Sim, professor. Por quê? Porque faz parte, né, do oferecimento do serviço. Exatamente. Então, por exemplo, o furto de uma mala no ônibus. Você despachou, tá com o comprovantezinho e foi furtada a mala durante o desembarque do ônibus lá, alguém levou. Não sei. Tem que entender a lógica. Se é um fortuito interno, que é uma causa que está no âmbito de proteção do negócio. Por exemplo, se a empresa se dá o comprovante e alguém se passa por você e dá um outro comprovante e o motorista entrega a tua mala, é a responsabilidade da empresa. É um fortuito interno. Uhum. Agora, se tem um assalto no meio da estrada e roubam, aí externo, não tem a ver com o ramo de atividade. O banco, por exemplo, como ele exige um assalto dentro do banco, aí como o banco exige medidas de proteção, faz parte do negócio do banco a proteção, a segurança, aí já não é, aí já até um assalto dentro do banco pode ser considerado interno, fortuito interno, porque faz parte do ramo de atividade é um risco que tem que cobrir. Empresa que utiliza marca internacional, apesar de não ter feito o produto, ela responde? Responde? Pelo defeito do produto? Não? Não sei. Não, ela responde. Ela responde porque ela aí é o consumidor aparente. O fornecedor aparente. O conceito de fornecedor aparente. Por exemplo, uma LG do Brasil e LG de fora. E ela vende tudo LG. E ela não fabricou. Ela não entrou na cadeia de... Mas ela anuncia que LG do Brasil. E venderam como aquele produto específico não foi fabricado pela LG do Brasil, por exemplo, foi fabricado por um outro. Televisões
Mas aí tem o conceito de fornecedor Aparelho. aparente. Aqui. Publicidade. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O fornecedor na publicidade de seus serviços, produtos e serviços manterá em seu poder para informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. A publicidade enganosa é aquela que tem, como eu já disse, que ela vende algo que não é. E ela está relacionada ao produto ou serviço. A abusiva é aquela que discrimine, que incite a violência e que explore o medo ou a superstição. Ó, é enganosa qualquer modalidade de informação, comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, qualquer outro dado sobre produtos e serviços. Então, é sobre o produto ou serviço. Então, pode vir a pegadinha na prova ali de ali se lembrar, é abusiva a propriedade, a propaganda que induza erros sobre qualidade do produto. Não, não é, é enganosa. Então, e é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Aqui, mais um exemplo de OP legis. Inversão do ônus da prova, OP legis. Então, não é o juiz que vai dizer, ver a vulnerabilidade do consumidor. Ó, voltando ali, o banco, ele vai quase sempre ser responsabilizado pelo roubo. Mas tem julgado que após a pessoa sacar o dinheiro e tá na rua, aí não é responsabilidade do banco. Tem um julgado do STJ nesse sentido. Mas via de regra, quando tiver roubo de banco, seja no estacionamento, dentro do banco, roubo é responsabilidade do estabelecimento. Agora, se sacou e saiu na rua, aí foi roubado na rua, daí não. Agora, é o inverso. O ônibus, como não trabalha com a proteção não é a atividade fim a proteção. O banco é a proteção do dinheiro, a segurança. Aí não tem. Aí quando é roubo, não é furto. Quando é roubo, aí não é. E o valet parking que me segue a mesma lógica. Se for roubo, não responde. Se for furto, responde. Que é um dever de vigilância, mas não um dever de segurança como tem, por exemplo, no caso do banco.
Ó, práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. 1. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. O que, que é o nome disso? É popular? Qual que é o nome popular, o jargão para essa... Venda? Casada. Venda casada. Proibida a venda casada. Aí, o mouse aqui. Só um minutinho que caiu aqui o meu mouse aqui. O computador já está feriadando aqui. Já feriadou aqui, mas... Tá. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou qualquer serviço. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde e condição social para impingir-lhe seus produtos e serviços. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial com o metro. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. Deixar de estipular prazo para cumprimento de sua obrigação ou fixar o termo inicial. Deixar aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso legal estabelecido. Permitir o ingresso de estabelecimentos comerciais um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade como máximo. Os serviços prestados e os produtos remetidos entregue ao consumidor equiparam-se à amostra grátis. Então, ele não pode enviar, né? Então, se ele envia qualquer produto para sua casa, por exemplo, isso aqui, uma amostra, vou enviar sem ser solicitado, é considerado amostra grátis. Até aquela prática de enviar cartão de crédito já com o nome da pessoa, né? Isso aí é abusivo e é vedado. Isso aí não pode ser e pode sujeitar a sanções administrativas. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor de mão de obra dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade de 10 dias, contado de recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado, isso é o orçamento do serviço, né? Aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. No caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle e tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso monetariamente atualizado, podendo o consumidor exigir a sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá. Agora, queria que saber se ficou alguma dúvida, Marja, se acha que tem algum ponto que eu poderia esclarecer melhor.
Não, professor, tá ótimo. Não tem problema. É, porque tô achando que tá meio maçante eu ficar. Mas Não, é o que cai, né? A gente tem que seguir também a literalidade aqui é o que. e pode falar. Se quiser que eu leia, Pode pra, ler. Isso, se quiser ler um pouquinho, daí a gente vai. Aham. na cobrança de dívidas, artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica fornecedor do produto ou serviço correspondente. Então tem que estar bem identificado ali. Inscrição do Serasa. Precisa ser notificado o consumidor? Sim, E como é que essa notificação precisa vir com a R de que ele não, recebeu? Não precisa vir com a R. Ele precisa só mandar. Fica meio estranho, né? Ele dizer que mandou, mas não tem comprovação de que foi mandado isso e já é inserido. E dano moral. Gera dano moral inserção indevida no cadastro de proteção ao crédito? pode gerar, depende, né? Se ele, Se, isso. A se ele lógica é essa. escrito, né? Aham. Agora, se não estiver escrito, aí O- Deixa eu te perguntar, você está estudando jurisprudência por onde? pelo dizer o direito. Porque ali tem bastante. Se eu ficar aqui em consumidor, praticamente é o que está ali. Tem que dar uma lida boa na jurisprudência se você está comprou o Vadmecum do dizer. Não. Ah, aliás, comprei. Comprei. Tá aqui, ó. É esse aí, ó. Esse aqui, ó. Tamo aí, ó. Fazendo um marketing aí dá uma lida, nele, uma decorada em consumidor aí, não tem jeito, não tem como escapar. Se quiser, a gente pode até fazer uma live aí depois só para trocar ideia de jurisprudência aí, até para perguntar, até me disponho na próxima aula, porque daí a parte final aqui vai ter a questão do superendividamento, que eu vou tratar numa próxima aula, a diferença de superendividamento passivo, superendividamento ativo, né? Tá. Uhum, já fica. Aquele que o consumidor sabe que vai ficar, meio que faz de propósito, aquele que tem um fator superveniente, é, tem um ativo voluntário e involuntário, né? Então a gente diferenciar ali e jurisprudência, mas praticamente não tem para onde correr se não for pelo dizer o direito aí. E a gente pode fazer daí um bate-bola na semana que vem. Ótimo. É, Gosto de acompanhar, professor, pelo dizer o direito, porque eu coloco ali o que eu já li, entendeu? Aí, aham. destaque. Não, perfeito, perfeito. E daí a gente parte também para a ECA. Semana que vem falta um pouquinho, tem acho que umas 2 aulas de ECA, a gente esgota esse estudo inicial, que também é ó, a pegada do projeto aqui nosso, né? Não vai ser uma semente também do que completar todo. Sueca, para mim, foram muito boas. Eu até estava cumprindo o mandado e aí eu usei o que eu aprendi na É? O que que sobre a guarda. Começaram a me perguntar sobre a guarda, e aí eu me lembrei, assim, dos conceitos. Não, mas é isso, é ligar com a realidade. Eu agora, com 6 meses de promotor aqui, para mim era tudo muito abstrato, assim. Eu trabalhava na polícia, ali na Polícia Federal, né? Mas era a parte do direito mesmo, era muito abstrato para mim, assim. Por exemplo,
Cara, não tinha nada a ver, não mexia com isso. Agora que você mexe, né, no dia a dia, você vai vendo que as coisas têm lógica e que o conhecimento aplicado ele é muito mais produtivo do que se só ficar estudando para concurso, né? Ah, Que infelizmente é uma etapa, né, que a gente tem que seguir aí. sim. Uhum. Mas é isso. Por hoje eu acho que eu vou ter mais light aí, né? Sim, Aproveitar o bem feriado aí. cada professora, é muito importante. Pode parecer maçante, mas é isso que cai, essas diferenças ali, as palavras-chave no código, e faz parte. Aí. Até prefiro seguir o código para seguir a lógica ali, mas e jurisprudência não tem para onde correr, dizer o direito. Se tiver às vezes uma dúvida, por que que é assim, por que que é assado, a gente pode trocar uma ideia, mas a gente faz uma aula dessa já seguindo ali mais um grupo de estudo com relação à jurisprudência do que uma aula propriamente dita. Uhum. Excelente, professor, muito obrigada. Eu agradeço presença, prestígio aí e bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.
o que é a nossa barreira. É por isso que eu vou cantar essa canção, eu quero que vocês entendam. Para vocês também. Ah, que você chegou. No Brasil, você vai conhecer a cidade.